Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse ambiente dopaminérgico. Olha essa paisagem. Cara, muito lindo, né? Decidi fazer o devocional hoje aqui no lago. E vim pedalar e pensei, vou fazer lá uma coisinha diferente. E em torno de todo o lago tem aquela árvore rosa linda ali. Aí eu escolhi estrategicamente. Vamos lá. Nós estamos fazendo a leitura e o estudo bíblico do livro de Provérbios. E hoje nós vamos entrar aqui em Provérbios 5. Isso aqui é uma palavra. Provérbios 5. Advertência contra a lascívia. Eu não sei o que é lascívia e eu não estou com o notebook para pesquisar. Mas vamos ver, né? Se a gente consegue se achar aqui. Filho meu, atenta à minha sabedoria, à minha inteligência, inclina os ouvidos. Vocês percebem que desde o primeiro capítulo de Provérbios que todos os ensinamentos são para que nós consigamos abrir nossos olhos e ouvidos para a palavra de Deus, para que nós fiquemos atentos à palavra de Deus, para que nós não nos esquecemos dela nenhum dia sequer. Desde o início que começa sempre assim, filho meu, ouve, se atenta. Então, é um livro para você ler, assim, ter como manual mesmo, você lê todo dia se possível. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que azeite, mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, e os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida. Anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvie das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não deis a outrem a tua honra, nem aos teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, e gemas no fim da tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem os meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da minha assembleia e da congregação. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derrama-se-ão por fora as suas fontes e pelas graças os ribeiros de águas. Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela com as mulheres da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Saciem-te os teus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias, porque, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, isso é importante. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura perdido cambaleia. Vamos à reflexão. Eu peguei direto. Vamos à reflexão. Olha só. Aqui, quando se fala, ele morrerá pela falta de disciplina. Eu tenho tocado nesse ponto todos os dias, que os mandamentos que a gente precisa obedecer, eles não são regras, né? Eles não são proibição, eles são proteção. Porque todos os que não seguem os mandamentos, todos os que não obedecem a Deus, morrem, perecem, têm um fim trágico e não prospera aqui na terra.
Então, você não seguir os mandamentos, você não obedecer a Deus, é sentença de morte, é sentença de morte sofrida, é sentença de sofrimento na terra, é sentença de que você morrerá por sua falta de disciplina. É aquela coisa, quando a gente faz tudo certo, quando a gente segue os mandamentos, quando a gente tem vida longa na terra, a gente sente da graça de Jesus, a gente é protegido, a gente tem prosperidade, a gente tem a promessa do Senhor sobre a nossa vida. E quando nós não obedecemos, a gente perece, a gente sofre, a gente colhe consequências. Então, que você consiga se atentar, né? Tomar essa consciência de que Deus é Deus, Ele é o único soberano, está acima de todos os nomes, é a estrela do amanhã, é o rei da terra, que você consiga despertar para isso enquanto é tempo, assim como eu consegui, assim como tantas pessoas conseguem, né? Que você não precise perecer, que você não precise morrer e ir para uma situação de espera, de tormento, né? Na palavra diz que existe a sala do tormento, que é como se fosse uma sala de espera para quem morre em pecado. Quando você morre em pecado, quando você morre sem conhecer a Jesus Cristo, quando você morre sem aceitar a Deus, você se encaminha para essa sala de tormento. Então, não é um lugar bom, o nome já diz, é uma tormenta que você vai ficar lá esperando até o dia em que o Senhor vai voltar. Então, para que você não nem sofra aqui na terra as piores situações que existem e nem vá para a sala de tormenta, que você encontre a Deus enquanto é tempo, que você entenda, conheça o amor de Jesus Cristo, que você consiga entender mesmo, porque eu tiro por mim, eu não entendia o que era o amor de Deus, eu não sabia o que era. Então, hoje eu tenho como missão de vida orar pelas pessoas que ainda não conhecem esse amor, né? Fazer o que eu consigo, o que está ao meu alcance, evangelizar pessoas, falar das palavras de Deus, falar sobre Jesus Cristo, usar a minha vida como testemunho de graça, né? Porque através da minha vida muitos conhecerão a Deus. Mas quando eu não posso fazer isso, eu oro muito, eu peço ao Senhor Jesus Cristo, busca os teus filhos, busca os improváveis, busca quem nem sabe quem tu é, sabe? Porque eu não sabia quem era Jesus Cristo, eu não tinha conhecimento de nada, eu não sabia nada, nada, nada. E tipo assim, por que que eu não sabia? Porque eu não fui ensinada também, né? E porque eu demorei para me atentar, porque eu demorei para despertar, para tomar consciência. E é aquilo que eu sempre falo aqui, Deus ele é tão misericordioso que ele deixa que a gente vá no nosso momento, de todo o coração. Então, que esse dia chegue na sua vida. E se você está aqui assistindo esse devocional, é porque você já está no caminho, é porque você está aprendendo, é porque você está indo, é porque você está buscando a Deus, é porque você vai conseguir. Porque uma vez que a gente começa, uma vez que a gente se entrega, e não, é uma vez que a gente decide, né? Uma decisão muda destinos. Uma vez que a gente decide, eu quero conhecer a Deus, eu quero sentir isso, eu quero entender isso, eu quero a verdade. É a verdade, na verdade é a verdade. Na verdade é a verdade, porque é a verdade. Tipo assim, isso aqui é a verdade e a vida. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando você decide pela verdade, você já está no caminho, você não vai se perder mais, porque Deus ele não deixa, Deus ele não deixa você se perder, porque ele não desiste de você. E uma coisa, deixa eu recapitular aqui que eu perdi meu raciocínio, sobre a verdade, eu lembrei. Por exemplo, quando você olha para o mundo, você acredita que quem fez o mundo, né? De onde veio? Existe uma busca incessante pela verdade, para onde vamos, de onde viemos, o que somos, por que viemos. Existem várias perguntas em torno disso, em torno da nossa existência, e elas precisam de respostas. E você vai buscar essas respostas aonde? Na Bíblia. A verdade está aqui na Bíblia. Então é só você decidir buscar, é só você decidir, eu quero saber a verdade e vir procurar a verdade na palavra porque você vai encontrar. E aqui fala muito da mulher adúltera, né? Fala sobre a mulher adúltera e o mal que a mulher adúltera traz sobre a vida do homem. Um exemplo na Bíblia é a vida de Sansão. Sansão, ele foi o homem mais forte do mundo. Ele foi o homem mais forte. Ele tinha uma missão. Ele tinha uma missão de
Ele era. Calma aí, que eu tô esquecida. Ele governava sobre o lugar onde ele estava, né? Ele tinha essa missão de governar e o poder de Sansão estava nos cabelos dele. E o que é que ele fez? Sansão ele tinha tudo para ser um homem segundo o coração de Deus, né? Ele tinha tudo para viver do propósito, ele tinha tudo para viver da promessa e ele se desviou, ele se apaixonou por Dalila, que era uma prostituta, e ele vivia nessas casas de prostituição, ele entrava em lugares onde ele não deveria entrar, onde um ungido de Deus não deve estar. E a força de Sansão estava no cabelo. E ele contou esse segredo para Dalila. E Dalila cortou o cabelo dele. O que aconteceu com Sansão? Sansão teve os olhos arrancados e ele virou bobo da corte. Então, de um homem que tinha uma missão, um homem que tinha um homem que era juiz sobre Israel, eu acho que era Israel. Se eu estiver errada, me corrijam. É que eu ainda estou associando os nomes dos lugares das pessoas, dos versículos dos salmos, enfim. Um homem que era juiz sobre todo um lugar, ele foi diminuído a bobo da corte, teve seus olhos arrancados, porque ele estava no lugar onde ele não deveria estar, porque ele estava com pessoas que ele não deveria estar, porque ele falou o que ele não deveria falar. Então, olha só, o tanto de atitudes que Sansão teve e levaram ele para desgraça mesmo. Então, Sansão ele cumpriu o propósito dele. No último dia de sua vida, ele pediu que Deus restituísse a força dele uma última vez na vida. E Deus restituiu a força dele. E ele derrubou a coluna do palácio e matou. Eu não sei quem as pessoas que ele matou. Eu acho que eram israelitas. Ele tinha que israelitas. Matou mais israelitas. Eu acho que foram israelitas. Se eu estiver errada, me corrijam. Ele matou mais israelitas no dia da sua morte do que qualquer outra pessoa. Então ele cumpriu o propósito dele, porque esse era o propósito dele, defender os judeus. Eu acho, não sei, mas me parece, o que eu tenho aqui da minha memória é que ele tinha que defender os judeus. Então, nesse tempo, os povos brigavam entre si, ainda brigam, né? Nesse tempo tinha isso também já. E ele cumpriu o propósito dele matando todas essas pessoas, porque dessa forma ele defendeu o povo que ele tinha que defender. Então, ele cumpriu o propósito dele? Cumpriu. Mas ele cumpriu o propósito dele no último dia da vida dele, cego, com os olhos arrancados e sendo um nada, sendo o bobo da corte. Então, de uma forma ou de outra, você vai cumprir o seu propósito na Terra. Mas como é que você vai estar quando você for cumprir esse propósito? Essa é a questão. Você quer estar igual a Sansão? Com os olhos arrancados, sendo bobo da corte, sendo Não, você não quer isso. Eu sei que você não quer, eu não quero. Nós não queremos isso. Então, quanto antes nós nos atentarmos para qual que é o nosso propósito na Terra, para nós entendermos a verdade sobre nós, sobre a nossa existência, sobre o Criador do mundo, o Criador do universo, o nosso Criador, quanto antes a gente se atentar para isso, melhor porque isso vai fazer com que nós passamos a viver na Terra o nosso propósito. Quando a gente vive na Terra o nosso propósito e tem certeza da vida eterna, nós temos a paz que excede todo entendimento. A gente tem a vida que qualquer pessoa queria ter. Nós temos a vida de um filho de Deus. Então, é isso. Amanhã nós vamos continuar aqui em Provérbios 6, onde fala da advertência contra o servir de fiador. Provérbios é um livro que traz instruções para todas as áreas da vida, todas as áreas da vida. E ele foi escrito por um homem mais sábio do mundo, Salomão. Então, vale a pena ler Provérbios e meditar em Provérbios, sim, porque tem instrução para tudo e todas as coisas. E quando você vive de acordo com o que está escrito, você vive de acordo com princípios. E quando você vive os princípios, você está temendo a Deus, você é uma pessoa temente a Deus. E quando você é temente a Deus, você prospera, você tem vida longa, você tem paz que excede todo entendimento, você tem proteção, você tem tudo que você precisa para essa caminhada. E você tem o quê? Vida eterna. Você tem a promessa da vida eterna. E é isso, gente. Tem coisa melhor que isso? Não tem. Então vamos adorar a Deus, vamos servir o Senhor Jesus Cristo, vamos viver para Ele, vamos levar boas notícias. Tô inspirada hoje, é esse lugar lindo. Então é isso, graças e bênçãos se renovam a cada manhã. Eu sou muito feliz fazendo isso e até amanhã. Beijo, tchau.